Sou de 1915. E saí de Penedo com 1 ano de idade. Um ano de idade vim para aqui, porque o bispo naufragou-se aqui e daqui foi para Maceió e foi naufragado aí na Barra de São Miguel. E sempre era mata, tudo era mata aqui, era tudo. E foi naufragado e pegaram ele, esquartejaram e assaram e comeram. E no lugar lá onde comeram? E o lugar diz que está lá a bagaceira, o óleo da morte, ainda está lá o lugar que não nasceu mato. Assim aconteceu ali, porque diz que viu, teve lá e viu o lugar que foi naufragado ele. E agora? O que é que você quer que eu diga? Olha, me pesa muito pouco a questão específica da morte do bispo, né? Como é que ele foi comido, se ele foi assado, se ele foi grelhado, se ele foi ao forno. Essas pretensas razões que existiram, eu acho que tudo isso, sem dúvida nenhuma, é interessante, né? Porque você fica com uma série de informações e uma série de especulações sobre um episódio que ainda hoje dá o que falar. Mas o fundamento disso tudo para mim é que o bispo comido equivale a ser comido à razão colonial, né? Não era uma pessoa qualquer, né? E você veja que enfrentamento isso significaria para o sistema quando um prelado, e o primeiro prelado que existiu no Brasil, com a sua competente cruz peitoral, né? Ele é devorado por uma série de pessoas que deveriam ser comparadas na cabeça da época a verdadeiras feras, a verdadeiros bichos, né? Então transformar esse povo em bispo e fera foi um grande objetivo colonial, porque a partir daí vinha o acirramento da luta, a possibilidade de você estabelecer a ideia de uma guerra justa, né? E com isso se saiu dizimando a população indígena que há muito afrontava a possibilidade de crescimento da Nova Lusitânia para o sul, né? A Nova Lusitânia estava enquistada naquela região de Recife, de Olinda, por ali, com possibilidade de expansão a sul, mas os vales não eram tão seguros para o açúcar quanto eram os vales dessa região norte nossa, né? Então eles descem com um braço armado e saem dizimando essa população. Aliás, a história de Alagoas, ela se funda em 2 grandes genocídios. O genocídio do chamado, entre aspas, Caeté, e o genocídio do negro no Quilombo dos Palmares, né? Você precisa de um intervalo de 1 século para que você tivesse o poder armado liberando território. É um episódio em aberto ainda, né? Por um lado, esses episódios em aberto os tornam ainda mais fascinantes por serem episódios em aberto. Mas, porra, esse país está em aberto faz 500 anos, tá na hora de fechar um pouquinho o foco, a ideia, né? E esse é um episódio que é uma bola picando, esse aqui do Bispo Sardinha, né? Porque além de ser história nacional da infâmia, também é a genuína história do Brasil, assim, né? Então todos esses ingredientes aí, sabe? Classes dominantes, conflito entre elas, corrupção, o jogo político, o genocídio indígena, o etnocídio, na verdade, né? Os jesuítas, né? O seu confronto com a igreja como tal, a reforma, a contra-reforma, né?
a primeira vez que Portugal está realmente investindo seu dinheiro no Brasil, né? A chegada do aparelho burocrático administrativo. Aqui a gente estamos aqui na Praça da Sé, como eu falei, a história da Praça da Sé e agora a história de Dom Pedro Fernandes Sardinhas, que é o primeiro bispo do Brasil, o Fernandes Sardinha. Então ele, nessa parte dele, foi ele que mandaram demolir a igreja, que a gente possa ver ali, ó, na fachada, tem uma fachada da igreja, a primeira entrada da igreja. Então ele mandou demolir a igreja para poder ter a passagem do bondinho. E quando ele demoliu as igrejas pelos índios, ele pegou um barco e naufragatou. Quando ele estava saindo, o barco naufragatou. E ele saíram, o barco afundou. Eles saíram nadando até uma ilha deserta. Quando chegou lá, tinha os índios todos com fome, pegaram ele. E ele morreu em 1556, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Fizeram o que com ele? Comeram ele, porque estava com fome. É muito necessário um bispo para consagrar óleos, ou ao menos um vigário geral para castigar os grandes males que se cometem no Brasil. Que venha um bispo que não procure sua glória, mas a glória de Cristo. Um bispo que não busque enriquecer, mas dedicar-se às ovelhas de Cristo. O bispo tem muito empenho em guardar dinheiro. Olha, o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, pode-se dizer que ele tornou-se um homem ambicioso, um homem que procurou também o ouro, a riqueza material, que não é a vocação de um bispo hoje. Mas à época do bispo, isto fazia sentido. O poder, a ostentação, o valor, a riqueza compunham a vida de um bispo na Idade Média, ou já no fim da Idade Média. Hoje nós, felizmente, nós não vemos mais isto. Cada bispo cuida da sua diocese, trabalha o seu rebanho, promove a sua comunidade, mas de fato o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha foi ambicioso. De tal forma que Nóbrega, escrevendo a Santo Inácio de Loyola, diz: o bispo velho, assim eles costumavam se referir ao bispo, saiu daqui levando todo o tesouro, deixando Salvador arruinada. Ele enviava os visitadores à casa dos colonos mais ricos, às vezes ia ele próprio, e trocava a absolvição dos pecados por penas pecuniárias. Então, em vez de você receber uma pena meramente religiosa ou uma condenação por parte das regras religiosas, você podia comprar a absolvição dos teus pecados desde que desse uma grana para o bispo. E isso está documentado em várias cartas de vários colonos e em vários depoimentos dos jesuítas, dizendo que essa era a prática habitual do bispo. Bem, não se fala em extorsão no sentido de me dar um dinheiro aí. Não é bem por aí. É preciso não perder de vista que a Igreja Católica e o Estado português se constituíam num grupo único. A Igreja Católica era a religião oficial, a religião de Estado. Então não é um corpo estranho que está tomando o dinheiro ou querendo tomar o dinheiro. Não é por aí que as coisas se colocam. Então você repara que o que acontece é que o bispo requeria tudo quanto tinha direito em termos escritos. Só que numa colônia recém-fundada, esse ter direito era uma coisa muito fugaz, muito etérea para merecer cumprimentos rigorosos como o que ele exigia do governador. Daí o choque fatal.
é a presença da salvação, da civilização. Falo em nome de Deus, pela voz da Santa Igreja de Roma e do Rei de Portugal. Sou o bispo da cidade de Salvador. E sou o comissário-geral por autoridade apostólica em todas as terras do Brasil. Vim com a esperança de que muita gente fiel e bárbara se converta à nossa santa fé católica. Vim trazendo a luz para as trevas da inconsciência selvagem. Ele era muito violento com o seu clero. Naquela época, o bispo tem um cajado chamado báculo, aquele cajado curvo que eles usam. Ele tinha dois. Tinha um para trabalhar e celebrar na catedral e tinha um de cipó grosso para bater no clero quando o padre ou o monsenhor ou o deão se comportava mal. Nessa época, o bispo podia mandar prender qualquer pessoa. Ele zangou-se também com um outro cônego, que era o deão da catedral, a autoridade máxima, e deu tal cacetada na cabeça do deão que ele desmaiou. Foi uma coisa muito séria. Os jesuítas ficaram horrorizados. Nesse tempo, o governador era Duarte da Costa. Aproveitou isso para escrever ao rei as misérias que o bispo fazia. E o atrito entre os dois, Duarte da Costa e o bispo Dom Pedro Fernando Sardinha, foi o segundo agravo mais grave que houve na permanência do bispo aqui. O poder religioso, nessa época, era um poder tão importante, ou às vezes mais importante que o poder político, né? E o rei, ao se afirmar como autoridade, ele precisou do poder religioso para se consolidar perante os nobres que detinham, na verdade, o poder no sistema feudal. E nós estávamos no século XVI. Essas duas autoridades sempre andaram juntas, o poder religioso e o poder político. E, de repente, o governador-geral e o bispo, o primeiro bispo do Brasil, passaram a divergir de uma forma muito visceral. Abriu-se um abismo entre os dois. Senhor, por via de Pernambuco, tenho escrito a Vossa Alteza, porque as navegações desta costa são duvidosas. Torno a escrever por via de Porto Seguro, porque afirmo a Vossa Alteza que quem viu esta terra do bom Tomé de Souza e a vê agora, que tem tanta causa de se carpir, quanto teve Jeremias de chorar sobre a cidade de Jerusalém. Porque são tantos os desconcertos, desarranjos e dissoluções de Dom Álvaro, João Rodrigues Peçanha e de outros seus sequazes, e tamanho descuido do governador, que não há homem que não seja afrontado e ameaçado, nem mulher que não seja desonrada e combatida em sua honra.
E são estes homens tão atrevidos em ofender a Deus e em afrontar os moradores desta cidade. Eu vendo tanta devassidão, por vezes avisei o governador em particular que olhasse por seu filho e o apartasse de más conversações e remediasse tamanhos males com tempo. Ele me respondeu que não podia tolher a Dom Álvaro, seu filho, que fogasse com quem quisesse, e que na terra não havia outros fidalgos mais honrados, e que arrebentava de riso. Esta escrevo com receio que má não tomem os grandes espias que estes homens têm sobre mim. As outras que escrevi o ano passado não chegaram no seu destino. Vossa Alteza se devia informar do caso e castigar quem tamanha ação comete. Nosso Senhor acrescente a vida e real estado de Vossa Alteza por longos anos. Desta sua cidade do Salvador, 11 de abril de 1554. Capelão de Vossa Alteza, o Bispo de Salvador. Bom, dentro desse episódio da Guerra Civil que realmente conflagrou Salvador, de 1552, 53 até 1556, as duas facções que se opuseram foi a facção liderada, na verdade nem mesmo pelo segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa, mas pelo filho dele, o Dom Álvaro da Costa, e a outra facção liderada por Antônio Cardoso de Barros, o provedor-mor, e pelo bispo Sardinha. Houve vários episódios que propiciaram que esse conflito se deflagrasse, e muitos deles envolvendo corrupção e dinheiro. Mas a ponta do iceberg foi o fato de que o Dom Álvaro da Costa, que era filho do Duarte da Costa e era um guerreiro, ele se envolvia com uma série de mulheres casadas de Salvador, e mulheres de gente importante. E houve uma indignação geral que, com sua altivez, seu rompante, ele tinha lutado em África, ele era realmente um líder militar, e todos o temiam justamente por isso. Houve uma indignação geral de várias pessoas que foram reclamar para o bispo, né, vai se queixar ao bispo, de que o Dom Álvaro, no mínimo, assediava as mulheres deles. Duarte da Costa, ao que tudo indica, ao que se apreende do estudo do tempo dele, era um burocrata, um desembargador que estava aqui para analisar papéis e processos numa sociedade onde a vitalidade estava pululando. O bispo, cheio de dogmas, cheio de pruridos, cheio de teologias, o choque foi fatal. Esse quadro era tão importante, essa divergência era tão grande, que de repente poderia ter sido armado uma cilada ou uma encenação para que o bispo fosse morto e que acabasse com a divergência. Não há na história, veja bem, provas de que isso aconteceu. Isso é uma hipótese levantada, são suposições levantadas. A história é interessante, e eu acho que até mais do que interessante, é fascinante, porque ela busca sempre a verdade, né? E, de repente, uma verdade oficial, uma verdade cristalizada durante séculos, durante anos e séculos, ela pode ser mudada com novas hipóteses que venham a ser comprovadas. Na verdade, essa hipótese não é comprovada. Agora, que ela existe, referência, existem suposições nisso, existem sim. E, convenhamos, foi muito adequado para que o governador se livrasse de um inimigo, de um rival que lhe obstruía os passos aqui, né? Eu não teria a leviandade de dizer que isso é verdade. Agora, em história, a gente está sempre aberto, e o importante em história, você está sempre aberto a ouvir essas suposições e dizer que, dentro do xadrez político da época, um xadrez em que duas autoridades disputavam o poder, foi conveniente para o governador, né, a morte do bispo, que
saiu de cena o seu inimigo mais poderoso dentro do teatro político da época. Eu, senhor, depois que aqui cheguei a esta terra, trabalhei quanto pude para conservar o bispo com obras de muita amizade. Assim, por sua dignidade e meu cargo, como por Vossa Alteza me encomendou. Achei-o tão dissoluto em tudo e tão escandaloso nas grandes excomunhões que pões por quaisquer coisa. E, finalmente, por outros muitos vícios particulares que tem, me foi necessário ir à sua casa. E o aconselhei que se emendasse das coisas que escandalizavam o povo. E tem amotinado toda essa terra e levado todo o dinheiro da costa, com penas e excomunhões postas à sua vontade. E por algumas coisas que sucederam, começou a descontentar de mim e de meu filho. E daí em diante disse muitas coisas no púlpito. As qualidades do bispo bastam para despovoar um reino, quanto mais uma cidade tão pobre como esta. Essas coisas. Eu sei que da história do naufrágio resulta uma série de possibilidades. É como o descobrimento do Brasil. Foi casual ou foi intencional? É como na conspiração mineira. Tiradentes foi uma vítima, os Tiradentes eram um conspirador. Em todo caso, ficam sempre fatos que são ótimos para especulação. Esse é um deles. Não há como dizer, não há como afirmar, não há como botar a mão em cima da Bíblia e jurar quanto à verdade. O que nós temos é um choque de estrutura, de mentalidade, e o bispo vai se queixar, vai botar as mágoas dele no prato e levá-las para o rei. Ele tinha uma bula na mão, a bula super espécula militante da Eclésia, e queria o cumprimento da sua bula, que ele não estava tendo aqui as prerrogativas, não estava tendo aqui como é que eu diria, as situações que se espera que sejam oferecidas para um bispo. Essa é que é a grande razão da viagem dele para Portugal. A história se faz por conspirações, e muitas dessas conspirações são urdidas em segredo e você nunca vem a saber sobre elas, né? Então, se alguém lançou essa tese da conspiração, eu acho que ela pode fazer muito sentido, porque se sabe que o bispo tinha muitos inimigos, aliás, todos eram inimigos do bispo, e o Antônio Cardoso de Barros mais ainda, né? Então, pode ter havido essa conspiração que resultaria na morte deles. Agora, sei lá, deixa para quem sabe mais falar. Puta, que lugar, né, meu? Que lugar para fazer um país. A tensão que existia era entre o que se chamava de bárbaro e entre o que se chamava de civilizado. Quer dizer, você vê que o resultado disso é um resultado muito desequilibrado, né? Evidentemente, você teria que ter a imagem fixada naquilo que a história queria ser transmitida. A história é uma grande plataforma política, é um grande palanque político, como qualquer outro palanque político. Vai depender do orador que vos fala, né? Quer dizer, os oradores que vos falaram a partir desses livros todos, etc e tal, o Rocha Pita e lá vai fumaça por aí afora, né? Todo esse pessoal operava uma história oficial, uma história ligada às razões do capital, né? E as razões do capital jamais estariam com o índio. Então o que acontece? O selvagem come aquilo que era puro, né? Aquilo que era e aí você vai ter a construção de um mártir, né? Vai ter a construção de alguém pela forma que a sua vida terminou, digna de ser louvada. E se louvando esse cara, você louvava a sociedade que estava sendo construída.
é dada uma situação assim, quase que extremamente mística a esse Caeté, né? Ele estaria em luta no oeste, ele estaria em luta no sul, ele estaria em luta Bula Romanus Pontifex, Papa Nicolau V. Tudo pensando com devida ponderação. Concedemos ao dito rei de Portugal plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus descendentes. Tudo declaramos pertencer de direito ao rei e seus sucessores. Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas determinações, seja excomungado. Pai bondoso dos céus, e tu, Cristo benigno, que nos preparas, dize-nos, permitirás que morramos no meio das ondas, ó Pai? Que sejamos vil pasto dos peixes vorazes? A morte que nossas culpas merecem será esta? Desgraçados que somos, ao naufrágio das almas pelo pecado, segue-se o naufrágio dos corpos no mar.
E tu não nos ouves? Não nos castigues logo! Dá ao arrependimento seu tempo, Cristo bondoso, para lavarmos nossos crimes em prantos. Ó Pai, A história é verdadeira, vamos ver a confusão. Pois é coisa bem recente, consulte na sua folhinha, que o povo de Alagoas comeu o bispo Sardinha e desde então a nossa gente come bosta com farinha. Pronto? Loucuras em Portugal. Qual é a notícia que chega? Não é de um martírio por causa da fé. É de uma atrocidade por causa de homens incultos primitivos destruírem o homem culto formado na Universidade de Paris que nós enviamos para o Brasil. Então aí surge o quê? Um momento de uma guerra. Uma guerra que não é propriamente ainda de armas, mas é uma guerra de mentalidades. Qual? Portugal não acredita que índios possam ser transformados, possam ser aculturados, possam ingressar na cultura branca. Então, aquele momento inicial do choque da mentalidade de Dom Pedro Fernando de Sardinha, a mentalidade lisboeta do reino e a mentalidade jesuítica do desejando realmente a missão, a transformação das pessoas, a evangelização das pessoas, isso passa a existir agora. De que forma? É uma guerra. Por isso, nesse segundo momento, como é que os portugueses vão reagir a esses índios maus, destruidores da vida, que não aceitam a cultura? Com a morte do bispo, você pode imaginar o clima que se instala. Morreu e foi devorado pelos índios o bispo do Brasil. Começa-se então, ou de maneira organizada ou de maneira larvária, uma vingança contra os índios. Não há ninguém que fale mal de Mendes Sá, que fez uma dizimação. Chegou aqui e acabou com os índios do Recôncavo. A cana-de-açúcar é implantada em cima do cadáver de centenas e mais centenas de tribos e mais tribos de índios que foram ou trucidados ou simplesmente tangidos sem forma nem figura para longe daqui. E a mesma coisa aconteceu pelo litoral norte acima. Não se podia escravizar os indígenas. Só se podia declarar a guerra aos indígenas se ela fosse a chamada guerra justa, ou seja, os indígenas atacaram antes. Então, com o fato de os Caetê terem supostamente comido o bispo Sardinha e mais 90 outros portugueses depois do naufrágio, que supostamente se deu em Cururipe, onde a gente está chegando daqui a pouco, foi então promulgado esse édito real, a partir do qual os colonos portugueses foram autorizados, dentro da lei, a atacarem e a escravizarem os Caetê. Ora, qual a diferença que um colono português disposto a escravizar indígena faria da diferença tribal entre Caetê, Tabajara, Tupinambá? Para eles era tudo farinha do mesmo saco, meu irmão, não queria nem saber. Saíram escravizando qualquer tipo de índio. A gente fica imaginando até os índios usando uma camiseta. Não sou Caetê. E até um Caetê usando uma camiseta, eu também não. Porque, pô, se você fosse Caetê, você podia ser escravizado e dizimado, morto dentro da lei.
E foi movida uma guerra sem quartel contra os índios, né? Um extermínio durante 5 anos, onde tivesse o índio, e foi feito, inclusive, um documento, a igreja apoiou isso, houve um clamor, na verdade, existia também um certo aproveitamento desse fato, que foi, né, foi encarado como revoltante na época, mas naquela época o Império Colonial Português também estava colocando as suas primeiras bases de uma colonização efetiva. Não era mais as expedições, não era mais as capitanias hereditárias, já eram os 2 pés aqui fincados para uma exploração mais organizada com o governo geral. E era então o açúcar, que era o petróleo da época, que era um produto muito valorizado no mercado internacional, que dava muitas divisas, ele foi iniciado. E era preciso, então, expandir a área do cultivo do açúcar. E essa área era ocupada pelos índios. Era a área aqui do litoral, era a área... o açúcar não dá no sertão, o açúcar dá no litoral, né? O massapê, a terra própria, é no litoral. Então, era preciso expulsar os índios. Havia já um confronto entre os índios. Os índios deixavam de ser aqueles índios bonzinhos, colaboradores, que recebiam espelho, que recebiam bugigangas, facões, para cortar o pau-brasil, né? Essa época é a época da empresa, da plantation, da grande plantação canavieira. Então, isso foi muito adequado para o Império, né? Quer dizer, você exterminou os índios e ajudou exatamente a ocupar aqueles selvagens, segundo eles, que obstruíam essa expansão e a consolidação da ocupação territorial aqui. A guerra justa é uma farsa jurídica na história colonial, né? Ela começa a existir depois de uma bruta discussão teológica, eu acho que especialmente feita pelo pessoal de Salamanca, na Espanha, suponho que seja qualquer coisa por aí assim. E seria o seguinte, era estabelecido os critérios a partir dos quais você teria a possibilidade de ter uma guerra em que o poder, né, dizia que ela era uma guerra fundada na justiça. Desses critérios que passam na minha cabeça aqui agora, por exemplo, a prática da antropofagia, isso era um dos critérios, né? Atacar os portugueses, isso era um critério. Mas esses critérios assim, absolutamente abertos, que a argumentação, né, poderia construir como quisesse sobre os fatos, né? Então é por isso que eu digo que é uma acentuada farsa jurídica colonial. Próximas já estão as praias da Bárbara, terra onde o índio feroz habita em inacessíveis florestas. Ocas escuras que ressumam densa fumaça. Aí a terra está sempre empapada de sangue dos pobres prisioneiros, a quem os malvados esmagam as cabeças com crueldade. Pendem dos tetos escuros carnes humanas, assadas ao fumo das brasas, enquanto os crânios desnudados dos cabelos e os ossos despojados das carnes se colocam à entrada das portas. Os homens que seguravam essas cordas, lateralmente, não
quase que o imobilizavam e então avançava o sacrificador por trás, era alguém que era designado para fazer o sacrifício, avançava e dava-lhe uma tacapada na cabeça, o homem caía, avançavam imediatamente as mulheres e as crianças para molhar os dedos e as mãos no sangue, lamber o sangue para que as crianças se acostumassem àquilo, e depois começavam a esquartejar o morto. Não é? Começavam a esquartejar o morto e a assá-lo no moquém. Não sei se vocês sabem o que é moquém. O ritual antropofágico dos Tupi era um ritual eucarístico, entendeu? Na qual o corpo do guerreiro derrotado era uma hóstia e era uma deglutição eucarística, na qual você tentava incorporar as forças do teu inimigo a você próprio. E aquele que seria deglutido, que seria morto, que seria comido antropofagicamente, sentia muito orgulho disso. Porque a verdadeira sepultura de um guerreiro não podia ser no chão, no solo, para ser comido por verme. Tinha que ser o estômago do inimigo, até para dar seguimento ao sacramento mais sagrado das tribos tupis, a vingança. Porque a guerra e a vingança faziam parte do ritual tupi no seu cerne. Era muito importante, eram sociedades guerreiras que precisavam exercer o ritual da guerra. E o principal motivo para a guerra era a vingança, já que a conquista territorial não significava tanto assim. Os territórios já estavam bem definidos. Não havia uma expansão territorial em andamento, ela já tinha sido encerrada no momento em que os portugueses chegam aqui, e os territórios tribais tinham limites quase que rígidos e bem definidos. Então, a vingança precisava manter acesa a chama do ritual antropofágico. E era exatamente isso, um ritual. Se existia essa antropofagia do lado indígena, existiria fatalmente a antropofagia do lado branco, né? Porque o que é que o branco estava fazendo aqui? Não era comendo índio também? Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões e de todos os tratados de paz. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. E um dos índios bateu com tal força na cabeça dele que os miolos saltaram. Ali mesmo ele morreu rezando a Deus e fazendo penitência da vida dele, que não tinha sido lá uma vida muito cristã. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi o carnaval. O índio vestido do senador do império, figurando nas obras de Alencar, cheio dos bons sentimentos portugueses. O espírito se nega a conceber o espírito sem corpo. Antropomorfismo. A necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões de meridiano e as inquisições exteriores. Contra as histórias do homem que começam num cabo Finisterra, o mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão, sem César. A vítima é o índio, né? A vítima é o índio. Até hoje? Até hoje.
propagação do progresso. Por meio dos catálogos e de aparelhos de televisão, só a maquinaria e os transfusores de sangue. Contra as sublimações antagônicas trazidas nas caravelas, contra a verdade dos povos missionários, a mentira muitas vezes repetida. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil já tinha descoberto a felicidade. Xanamã, Pepica, ei!